Meditações Matinais 2022, Sinais dos Tempos. 12 de novembro, o derramamento das pragas. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Apocalipse capítulo 15, versículo 1. O mundo em breve será abandonado pelo anjo da misericórdia e as 7 últimas pragas serão derramadas. Ao principiar o Santo Sábado, em 5 de janeiro de 1849, entregamos-nos à oração com a família do irmão Belden em Rock in Rio, e o Espírito Santo caiu sobre nós. Fui levado em visão ao lugar santíssimo, onde vi Jesus ainda intercedendo por Israel. Na extremidade inferior de suas vestes intercalavam-se campainhas e romãs. Via então que Jesus não abandonaria o lugar santíssimo sem que cada caso fosse decidido, ou para a vida ou para a morte, e que a ira de Deus não poderia se manifestar sem que Jesus concluísse sua obra no lugar santíssimo, depusesse as suas vestes sacerdotais e se vestisse com trajes de vingança. Então Jesus sairá de entre o Pai e os homens, e Deus não mais silenciará, mas derramará a sua ira sobre aqueles que rejeitaram a verdade. Vi que a ira das nações, a ira de Deus e o tempo de julgar os mortos eram acontecimentos de fato separados e distintos, seguindo-se um ao outro. Também que Miguel não se havia levantado e que o tempo de angústia, tal como nunca houve, ainda não havia começado. As nações estão se irando agora, mas quando nosso sumo sacerdote concluir sua obra no santuário, ele se levantará, porá as vestes de vingança, e então as 7 últimas pragas serão derramadas. Vi que os 4 anjos segurariam os 4 ventos até que a obra de Jesus estivesse terminada no santuário, e então viriam as 7 últimas pragas. Elas enfureceram os ímpios contra os justos, pois pensavam que nós havíamos atraído os castigos divinos sobre eles, e que se pudesse livrar a terra de nós, as pragas cessariam. Eu vi então que as 7 últimas pragas deviam ser logo derramadas sobre os que não têm abrigo. No entanto, o mundo se referia a elas como se não fossem mais que gotas de água que estivessem para cair. Fui então capacitado a enfrentar a terrível visão das 7 últimas pragas, da ira de Deus. Vi que sua ira era tremenda e terrível, e que se estendesse a mão ou a levantasse em ira, os habitantes do mundo seriam como se nunca estivesse existido, ou padeceriam de incuráveis chagas e fulminantes pragas que sobre eles viriam, e não encontrariam livramento, mas seriam destruídos por elas. Quando Cristo interromper a intercessão no santuário, a ira sem mistura descerá contra os que adoram a besta e sua imagem, e recebe o seu sinal. As pragas do Egito, quando Deus estava prestes a libertar Israel, foram de caráter semelhante aos juízos mais terríveis e extensos que devem cair sobre o mundo exatamente antes da libertação final do povo de Deus. Querido ouvinte, amigo e irmão, Deus incessantemente está tentando nos advertir com relação à sua grande ira final contra o pecado e os pecadores impenitentes. Ele finalmente permitirá que sejam derramadas as 7 últimas pragas sobre todo aquele que receber o sinal da besta, o seu número e a sua imagem. Que nós possamos então vigiar, buscar o Senhor e servir a nosso Pai Celeste com todo o carinho, com todo o amor e com todo o nosso esforço, para que assim sejamos livres dessas últimas pragas da ira de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vamos orar. Amado e bom Deus, agradecemos pela advertência, pelo aviso, pelo conselho que nos dá através das tuas santas palavras, e também agradecemos pelas promessas que são feitas a todos aqueles que vencerem o mundo, a carne e o diabo, e porque serão livres de culminância das 7 últimas pragas. Ajuda-nos então a viver na tua santa presença sem culpa, alegres, cumpridores do nosso dever.
Dá-nos paz de espírito, abençoe todas as famílias que estão ouvindo essa mensagem, em nome de Jesus.